Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Eu vou estar lendo aqui agora uma passagem em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Nessa passagem, Jesus vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. O objetivo dessa reflexão é mostrar o risco que nós corremos quando nós estamos na presença de Deus, sendo enganados por pensar que somos servos de Deus e por isso temos a garantia da salvação ou de estarmos agradando ao Senhor pelos simples fatos de sermos cristãos ou exercermos algum cargo na obra do Senhor. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Observe que nessa parábola Jesus faz uma conclusão dizendo que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Apesar de termos essa conclusão e podermos adquirir essa parábola, receber essa parábola com essa intenção, com esse propósito de aprender esse ensino de que não devemos ser soberbos, nem arrogantes, nem exaltar a nós mesmos, mas sim, ou seja, ao contrário disso, sermos humildes, eu quero mostrar para vocês outro ensino que podemos extrair de dentro dessa parábola, que não sai do contexto do que Jesus nos ensina. Eu quero mostrar aqui que existe um risco de você estar vivendo uma cegueira espiritual pelo simples fato de você ser cristão, frequentar uma igreja, estar frequente nas atividades da sua igreja, ser um obreiro, um pastor, um pregador da palavra, ou estar exercendo qualquer outro cargo no ministério da sua igreja, ou em algum local. Eu quero colocar para você aqui que o nome dessa parábola, dado por muitas traduções bíblicas, é a parábola do fariseu e do publicano. Portanto, nós temos aqui 2 tipos de pessoas dentro do contexto judaico. O primeiro tipo de pessoa é o fariseu. O fariseu, dentre outras classes de religiosos que tinha nos tempos de Jesus, era um tipo de pessoa responsável por conduzir o povo na lei do Senhor. O fariseu era uma pessoa de alta posição social. Ele estava no âmbito religioso e também no âmbito político. A Bíblia diz ali no Novo Testamento, ela fala sobre o partido dos fariseus. Era um partido político religioso. Assim também como haviam os saduceus, haviam os zelotes, haviam também os essênios, entre outros partidos religiosos daquela época.
Os fariseus eram muito importantes. Eles faziam parte do Sinédrio, um grupo de 70 pessoas que estava no topo da liderança judaica. Essa liderança era responsável por julgar as causas do povo judeu. Eles eram os juízes, os responsáveis, aqueles que decidiam as causas dos israelitas. E o fariseu, ele tinha a responsabilidade de ensinar a lei de Moisés para o povo. Por causa disso, e por causa de outros motivos, os fariseus eram muito admirados pelas pessoas. Eles tinham muito conhecimento. As pessoas procuravam os fariseus e iam até os fariseus para ouvir e aprender sobre a lei de Moisés. Eles também eram procurados para que as causas do povo fossem julgadas por eles. E os fariseus, tendo essa autoridade da parte de Deus, eles não exerceram a sua função como deveriam. Ao contrário disso, eles se deixaram corromper. Eles se tornaram arrogantes, presunçosos, soberbos. Eram homens altivos. Eles elogiavam a si próprios. Eles exaltavam a si próprios. Eles eram homens que faziam as coisas não para agradar a Deus, mas para satisfazer o seu próprio ego. Eles faziam as coisas para serem vistos e elogiados pelos homens. Inclusive, Jesus fez várias repreensões contra os fariseus por causa disso. Porque eles faziam suas apresentações, suas orações, até mesmo as suas vestimentas. Tudo bem aparentado, bem arquitetado, bem ensaiado, tudo bem programado, para ficar da melhor maneira possível, para ter a melhor apresentação possível, a fim de que os homens os elogiassem. E nessa parábola, Jesus diz que um fariseu chegou ao templo para orar. E o texto diz que esse fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Até o momento não vemos algum problema aqui. Ele foi ao templo se dirigir a Deus para orar. Inclusive, Jesus ensinou muito sobre o dever da oração. Nós temos vários exemplos em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus dá muita ênfase sobre a prática da oração, a importância e a necessidade da oração na vida do crente. Mas conforme eu falei anteriormente, o simples fato de estarmos praticando aquilo que Jesus ensina, aquilo que a palavra nos ordena, não significa que você está agradando a Deus, de que você está no caminho correto do Senhor. Por que isso? Porque nós devemos cumprir a palavra de Deus, obedecer às palavras de Jesus com a intenção, o propósito correto. Deus não olha o exterior. Assim como os fariseus eram admirados pelos homens dos seus dias por causa de suas obras, eram homens rígidos, eles eram fiéis na lei de Moisés. Eles cumpriam a lei de Moisés na risca. Tudo que a lei de Moisés exigia, eles cumpriam. Eram homens muito rígidos na lei, a ponto de serem tão rígidos que eles passaram a acrescentar outros mandamentos à lei de Moisés. A lei de Moisés por si só já era pesada aos homens, e eles acrescentavam mais coisas e exigiam aos homens que cumprissem essa lei. Porém, os fariseus cumpriam a lei não com a intenção de agradar o coração de Deus. O tesouro do coração deles não era Deus, não era o amor que eles tinham por Deus. O tesouro deles era o seu próprio eu, o seu próprio ego. Eles queriam ser reconhecidos pelos homens,
elogiados pelos homens. Era isso que eles buscavam. Portanto, a motivação deles em orar, em obedecer a palavra de Deus, em praticar a lei de Moisés, era uma intenção errada, uma motivação errada. Portanto, isso trazia da parte de Deus reprovação sobre eles. E é isso que eu quero falar para você. Você pode estar correndo o risco de estar buscando cumprir a lei de Deus, obedecer os mandamentos de Jesus, cumprindo as regras da sua igreja, da sua congregação, com o propósito, com a intenção correta. As pessoas podem até te admirar porque você é um conhecedor da palavra, um bom teólogo, um bom pregador, uma pessoa que canta bem, tem uma voz bonita, um pastor ou uma pastora atencioso que dá atenção para todos. Você às vezes é um dizimista fiel, um ofertante fiel, participa de todas as reuniões da sua igreja, vai em todos os eventos que o seu pastor pede. Mas Deus sabe a real intenção do seu coração. Deus sabe a real motivação, aquilo que verdadeiramente te motiva a fazer essas coisas, a obedecer às regras da sua igreja e a obedecer os mandamentos de Jesus. Ele sabe se você está fazendo isso por amor a Jesus, por amor a Deus, porque você ama o Senhor e deseja verdadeiramente agradar ao Senhor, ou se você está fazendo isso para aparecer para os homens, ser elogiado e reconhecido pelos homens. É aí que mora o perigo. E o fariseu da parábola estava nesse caminho. Ele foi ao templo orar, conforme eu falei, até aí está certo. Ele foi ao templo e nós devemos sim ir ao templo, cultuar a Deus. E esse fariseu foi orar a Deus, o que nós devemos fazer com frequência. Aliás, devemos fazer isso todos os dias, no mínimo ao se levantar, antes de dormir e também durante o dia. Lembremos do exemplo do profeta Daniel, que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. O próprio Jesus deu muita ênfase no ensino sobre a oração. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, ou seja, devemos estar frequentemente orando. Então o fariseu não estava errado em ir ao templo e orar ao Senhor. E ele começou a dar graças a Deus, o que devemos fazer também com frequência. Em tudo devemos dar graças a Deus. Mas o erro do fariseu estava na motivação do seu coração. E eu vou chegar em um ponto que talvez você esteja praticando, vivendo e você ainda não percebeu. O fariseu disse: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Veja que a motivação do coração desse fariseu em ir ao templo e orar a Deus já estava sendo exposta através de suas palavras. Ele estava agradecendo a Deus, não porque ele tinha da parte de Deus a honra de ser um líder religioso, um líder sobre o povo de Israel. Ele não estava agradecendo por ser um judeu, por ser da linhagem de Davi, um descendente de Abraão. Ele não estava agradecendo a Deus pela vida que ele tinha, pelo ar que ele respirava, pela boa condição de vida que ele tinha. Não. Ele estava agradecendo a Deus porque ele se considerava melhor do que os homens, do que os pecadores. Ele disse que dava graças a Deus porque ele não era como os demais homens. E em seguida deu as características desses homens. Homens roubadores, ou seja, os ladrões. Ele não era como os ladrões. Ele também se achava bom porque ele não era como aqueles homens que eram injustos. Essa injustiça aqui é no sentido de não obedecer à lei de Moisés, porque o fariseu conhecia a lei de Moisés e praticava a lei, mas não com amor. Já aqueles homens, eles eram injustos por não praticar a lei de Moisés, mas Deus sabia verdadeiramente o coração deles, se eles criam no Senhor ou não, se eles amavam o seu próximo ou não, se eles eram injustos ou injustos. Apenas o Senhor conhece
de fato, as verdadeiras intenções do coração de um homem. E também esse fariseu se comparou com os homens adúlteros, que pecavam contra o Senhor no adultério. Então aqui vemos o primeiro erro do fariseu. Ele deu graças a Deus porque ele se considerou superior a outros homens, aos outros homens. E Jesus, no início da parábola, ele dá a introdução falando o seguinte, ou melhor, o autor do livro de Lucas, ele disse que Jesus também contou uma parábola a uns, ou seja, para os homens que confiavam em si próprios, crendo que eles próprios eram justos, ou melhor, fazendo de si mesmos justos, justificando a si próprios e desprezavam os outros, através dessa parábola. E a oração desse tipo de gente, como esses fariseus, ela é parecida com essa. Ela tem essas características. E aqui eu chego no principal foco, no principal ponto que eu quero te chamar a atenção. Observe as palavras que você tem dirigido a Deus nas suas orações. Preste atenção naquilo que você tem falado a Deus em suas orações, naquilo que você tem pedido para Deus e naquilo que você tem falado a Deus sobre outras pessoas. Porque você pode estar com seu coração confortado, sentindo paz no seu coração, tranquilidade, achando que está tudo bem, que você está agradando a Deus porque você tem orado todos os dias. Quem sabe você não tem até mesmo feito juntamente com suas orações algum jejum. Quem sabe você não está no propósito de jejum e oração por alguma causa e tem mencionado algumas pessoas. E nessa sua oração você não está falando mal de alguém, criticando alguém, acusando e apontando os erros das pessoas para Deus. Jesus ensina que nós devemos ter misericórdia. Ele não veio para julgar e condenar o homem, mas sim para salvar o homem. E nós devemos imitar Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Portanto, se você conhece uma pessoa ou algumas pessoas que possuem erros, falhas, estão vivendo no pecado, em suas orações você não deve orar a Deus pedindo a Deus para castigar essas pessoas, condenar essas pessoas, pesar a sua mão sobre essas pessoas, desejando que o castigo, que a condenação, que o mal venha sobre essas pessoas. Nós não devemos orar assim. Jesus morreu para reter a ira de Deus sobre nós. Todos nós somos pecadores. Nós não somos dignos de ser salvos. Nós merecemos a ira de Deus, a condenação ao inferno. Mas por causa da graça de Deus, da misericórdia e do amor de Deus sobre nós, Ele enviou seu Filho Jesus. E por isso Jesus veio à terra, viveu em santidade sem cometer qualquer pecado, o sacrifício perfeito que foi entregue a Deus. E Ele sofreu, foi humilhado, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje Ele está assentado à direita de Deus, o que significa que Ele atua como advogado, nos defendendo contra o acusador da nossa alma. Você sabe que Satanás a todo tempo está diante de Deus nos acusando. Lembra da história de Jó? Os filhos de Deus foram se apresentar a Deus e junto com eles chegou Satanás para acusar Jó. E o próprio Deus testemunhava a respeito de Jó, que era um homem justo e bom, e não havia homem íntegro como ele em toda a terra. Jesus também uma certa vez falou para Pedro, 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 Satanás pediu para cirandar vocês, mas eu roguei ao Pai a seu favor. Então nós precisamos entender que nós temos o inimigo da nossa alma, o qual nós chamamos de Satanás, e a todo tempo ele tenta nos acusar. E ainda que não tivéssemos esse inimigo, o nosso próprio pecado, a nossa própria natureza humana já nos acusa diante de Deus. E Deus é um ser santo e justo. Ele não aceita o pecado. Todo erro tem uma condenação, traz uma condenação sobre ti, sobre si.
Em nossa vida, precisamos saber que existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, colhemos. Toda ação tem uma reação. A obediência nos traz a bênção da parte de Deus, e a desobediência nos traz a maldição da parte de Deus. E foi para isso que Jesus se manifestou e morreu naquela cruz e ressuscitou por nós, para levar sobre si toda a maldição da nossa desobediência. E ele ressuscitou para que um dia nós venhamos ressuscitar com ele. E ele está à direita de Deus como um advogado, intercedendo por nós, advogando em nosso favor, para que a ira de Deus não recaia sobre mim e sobre você. Portanto, nós devemos ter a mente de Jesus, fazer como Jesus fez. Lembra daquela parábola que Jesus disse que havia um homem que devia ao seu Senhor, e essa dívida era quase que impagável, e esse servo ele implorou aos pés de seu Senhor para perdoar a sua dívida, e ele teve a sua dívida perdoada. E esse servo saiu caminhando e encontrou um conservo seu, que também lhe devia, e implorou que ele perdoasse a sua dívida. Mas esse servo, que havia sido primeiramente perdoado por seu senhor, ele não perdoou o seu conservo. Antes, ele o mandou prender. Os seus amigos, os seus companheiros, vendo isso, foi lá para o senhor avisar o que havia acontecido. E ele foi repreendido da seguinte forma: você não tinha uma dívida comigo e me implorou que eu lhe perdoasse, e eu assim lhe fiz? Portanto, você deveria ter feito o mesmo para com o seu conservo, ou seja, para com o seu próximo. Da mesma maneira que eu fui misericordioso e te perdoei, você também deveria ser misericordioso e perdoar as pessoas que lhe deviam ou que lhe ofenderam. E é isso que Jesus requer de nós. É isso que Deus requer de nós. Que nós venhamos também liberar o perdão para as pessoas, assim como Deus nos perdoou. Que nós venhamos desejar o bem para as pessoas, assim como Ele desejou o bem e fez o bem a nós. E nós devemos ter misericórdia com as pessoas, assim como o Senhor teve e tem de nós. Portanto, em nossas orações, nós não devemos acusar as pessoas diante de Deus. Ao contrário disso, devemos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo de Moisés, que se colocava como intercessor entre os pecadores e Deus, pedindo a Deus, implorando a Deus por misericórdia, para que Deus não manifestasse a ira sobre aquelas pessoas. Assim fez Moisés quando estava no deserto com os israelitas. Eles pecavam de forma grave, de forma que Deus ficava irado. E Moisés conhecia Deus. E percebendo Moisés que a ira de Deus se manifestaria sobre aquele povo, ele se colocava na posição de intercessor. Mas por que isso? Porque ele tinha um coração misericordioso. Ele amava aquele povo, assim como Jesus nos amou, assim como Deus nos amou. E é isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos um coração como o dele, um coração misericordioso, um coração amoroso. Mas nós não conseguimos isso de nós mesmos. A Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto. E Jesus também diz que nós nada podemos de nós mesmos. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Por isso nós precisamos pedir a Deus que Ele venha transformar o nosso coração, mudar a nossa mente, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós venhamos ser cheios do fruto do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, cheios de amor, de misericórdia, de compaixão com as pessoas. Isso não é fácil, porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza luta contra a natureza do Espírito. A nossa natureza carnal e pecaminosa, ela vai contra tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja operar e fazer em nós. A nossa natureza tende a fazer aquilo que não agrada a Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo disse: aquele bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas aquele mal que ele não queria fazer, esse sim ele fazia.
Portanto, nós precisamos entender que a nossa dependência está em Deus. A obra da transformação do nosso coração, da nossa mente, nós não conseguimos fazer, nós não somos capazes de fazer. Apenas Deus é capaz de nos transformar, colocar amor no nosso coração, colocar misericórdia no nosso coração. Por isso, fique atento, faça uma autoanálise, analise a si mesmo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que você tem pensado do seu próximo, do seu pastor, do seu irmão, do seu filho, talvez do seu marido ou da sua esposa, do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo. Faça uma análise, sonde o seu próprio coração, os seus pensamentos e se aproxime a Deus em oração e peça a Ele perdão se você está magoado com alguém, ofendido, se você está triste, se o seu coração, a sua alma está ferida. Peça a Ele para te curar, porque Ele é poderoso para te curar, para te transformar. Peça a Ele que transforme o seu coração e tire todo o egoísmo do seu coração, toda a soberba, toda a altivez, toda a arrogância, que Deus venha te purificar, que Ele venha te fazer uma nova criatura, que Ele venha te encher de humildade, que Ele venha colocar no seu coração amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas e misericórdia pelas pessoas, pois é isso que Deus requer de nós. Preste atenção nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E aqui na parábola do fariseu e do publicano, nós temos aí esse precioso tesouro que Jesus deixou para nós. Eu digo precioso tesouro porque quando nós olhamos com maior detalhe, com maior profundidade, as palavras do fariseu proferidas nessa oração, nós vemos que mesmo sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus, frequentando o templo, praticando obras espirituais, como no caso aqui o exemplo é a oração, mesmo assim nós corremos o risco de estar cometendo um grave erro diante de Deus, pois esse homem estava fazendo algo de bom, entre aspas. Aos olhos dos homens estava bom, ele estava indo ao templo e estava orando. Mas no íntimo do seu coração, a motivação era errada. Ele não estava fazendo aquilo que agradava o Senhor. A motivação dele era exaltar a si próprio. Ele agia com soberba, com egoísmo, com altivez. E ainda mais, ele não tinha amor e misericórdia no coração. Em vez de ele orar pelos pobres, pelos pecadores, ele estava os acusando, apresentando e apontando as falhas dos pecadores para Deus, dizendo que eles eram ladrões, injustos e adúlteros. Ao contrário disso, ele deveria orar da seguinte forma: Senhor, tenha misericórdia desses homens, abra os olhos deles, livra eles dessa vida de roubo, liberta eles da prática do roubo. Senhor, purifica o coração deles e coloca fé neles para que eles venham te obedecer e sejam justos em vez de injustos. Liberta eles do adultério, Senhor. Abra os olhos desses homens. É assim que esse fariseu devia orar. E é assim que nós devemos orar, pedindo a Deus misericórdia pelo nosso próximo, pedindo a Deus que venha abrir os olhos do nosso próximo. Nós precisamos desejar o bem, nós precisamos desejar ver as pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de Cristo, que exalam a essência, o bom perfume de Cristo, a fim de que nós venhamos também nos espelhar nessas pessoas, para que nós venhamos sentir a motivação, inspiração para estar também buscando a Deus. É isso que nós precisamos. Nós não devemos buscar a nossa própria exaltação. O próprio Jesus diz aqui no final dessa parábola, assim como tem esse alerta em toda a Bíblia, inclusive também no Antigo Testamento. Jesus diz no versículo 14: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então fique com essa palavra
e faça uma reflexão sobre a sua vida. O que você tem pensado, o que você tem sentido, o que você tem desejado, quais são as motivações do seu coração? Por que você tem feito jejuns? Você tem lido a Bíblia, feito programas de leitura da Bíblia? Por que você está cursando teologia? Por que você deseja ser um pastor, um cantor, um levita, um pregador? Observe, tome cuidado com a motivação do seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tocada pelo Teu Espírito, meu Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque o verdadeiro arrependimento no coração dessa pessoa, caso ela esteja em cegueira espiritual. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, meu Pai, dessa pessoa que ouviu essa mensagem, está ouvindo essa oração. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor tire as escamas dos olhos dessa pessoa, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, meu Pai, que era um homem conhecedor da Tua palavra, mas era mau, tinha um coração mau, suas motivações eram más, ele não tinha amor pelo próximo. Que essa pessoa, meu Deus, passe a crer no Senhor de uma forma diferente, que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa de amor, de alegria e de paz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa de misericórdia e compaixão pelas pessoas, Pai. É o que eu te peço, Pai. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um que ouviu essa mensagem e está ouvindo essa oração, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu te agradeço por mais uma visita no canal A Porta Estreita. Obrigado por ter ouvido essa mensagem até o fim. E eu te peço que você compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não deixe de dar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar, a divulgar esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. Faça também os seus comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não deixe de ativar as notificações para receber novos conteúdos aí no seu aplicativo ou no seu computador, através do YouTube. Você pode também estar se ingressando em meu grupo do Telegram e também nos meus grupos do WhatsApp. São grupos fechados, são grupos criados apenas para divulgar os vídeos, quando eu lanço novos vídeos aqui. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.